Inicialmente, eu vi aqui, né, senador fazendo crítica exatamente ao Instituto da Reeleição, ora, inclusive, em debate no Congresso Nacional, mas eu quero aqui lembrar, senhor presidente, que realmente o Instituto da Reeleição, que é um tema polêmico, né, foi obra e criação do PSDB. Né? Me refiro ao fato de que, em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Câmara aprovou a emenda que permitiria a reeleição presidencial. Poucos meses depois, começaram a pipocar as denúncias de compra de votos pelo Executivo para aprovação da matéria. Um grampo revelou que os deputados Rondivan Santiago e João Maia, ambos do PFL do Acre, receberam 200 mil cada um. Na gravação, outros 3 deputados eram citados de maneira explícita e dezenas de congressistas acusados de participação no esquema. Nenhum foi investigado pelo Congresso nem punido. Apesar das fartas provas documentais, o então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, engavetou as denúncias. No ano seguinte, Fernando Henrique se reelegeu para um novo mandato. Brindeiro foi nomeado para um segundo mandato no cargo. Felizmente, senhor presidente, esses tempos, né, de engavetadores gerais da República ficou para trás, porque isso é um dos fatores, né, que explica exatamente um caso, né, tão questionável do ponto de vista ético como esse, criminoso, ter sido abafado e ter ficado por isso mesmo. Por isso que eu quero, doutor Janot, inicialmente saudar esses novos tempos. Saudar Vossa Excelência, que teve o respaldo pela segunda vez da sua categoria, encabeçando a lista, e saudar esses novos tempos, onde, como aqui já foi mencionado, desde 2003, que o presidente Lula adotou o método saudável, o método democrático, de respeitar a vontade soberana do Ministério Público e, portanto, enviar para o Congresso Nacional exatamente aquele que teve o maior acolhimento e, portanto, foi o mais respaldado pela sua respectiva categoria. Não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai se aprovar daqui nesta comissão e vai continuar exercendo o seu papel com seriedade, com independência, com soberania e comprometido, né, com a luta em defesa da cidadania, do povo brasileiro e do Estado democrático. Segundo, senhor presidente, quero aqui também fazer referências, né, a intervenção de alguns senadores que aqui questionaram e muito, doutor Janot, a atuação, por exemplo, do doutor Eugênio Aragão, procurador, né, que examina, inclusive, processos que hoje tramitam em várias instâncias contra as campanhas do meu partido, do PT, ou então da presidenta Dilma. Eu quero aqui, portanto, repudiar, né, toda e qualquer ilação aqui que foi feita do ponto de vista de crítica à atuação do procurador, doutor Eugênio, até porque todos nós, né, sabemos do comportamento isento, né, do comportamento e do papel republicano que ele tem. Ao mesmo tempo em que quero aqui, doutor Janot, dizer que se tem alguém hoje, no âmbito do Poder Judiciário, que está extrapolando as suas prerrogativas enquanto agente no campo jurídico, é exatamente o ministro Gilmar Mendes. É fato que o Brasil inteiro sabe o ódio que o ministro Gilmar Mendes tem do meu partido. Mas ele não pode, né, usar desse sentimento, repito, para extrapolar exatamente as funções dele e hoje sim está agindo no Tribunal Superior Eleitoral, não como agente jurídico, mas principalmente como agente político. Na verdade, né, nós vimos ontem, por exemplo, na televisão Bandeirantes,
o ministro Gilmar Mendes, doutor Janot, perdendo até o controle emocional, inclusive agredindo a ministra Maria Tereza, quando ela, né, no uso das suas prerrogativas, tomou exatamente as suas decisões, que o ministro pode discordar, mas não pode tratá-la da maneira, inclusive, como ele tratou ontem, humilhando, inclusive, a ministra, dizendo que a ministra não tinha sequer competência jurídica. O que é isso? Será que o ministro Gilmar Mendes perdeu exatamente o controle emocional? Porque a ministra Tereza, repito, no direito que lhe cabe, ela não acolheu as ações impetradas pelos partidos de oposição contra a campanha da presidenta Dilma? Será que ele perdeu o controle emocional pelo fato, inclusive, da ministra ter revelado que técnicos do Tribunal Superior Eleitoral identificaram exatamente distorções, irregularidades nas prestações de conta, né, do outro candidato, e por isso mesmo oficiou tanto o candidato como a coordenação da campanha? Então, veja bem, eu quero aqui deixar muito claro que se tem alguém que está extrapolando das suas funções e está agindo com parcialidade, é o ministro Gilmar Mendes. Aliás, o mesmo ministro que foi designado relator, inclusive das contas da campanha da presidenta Dilma, e o próprio ministro, inclusive, as aprovou. E agora pede exatamente o quê? Revisão da Corte. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui lembrar que as contas da presidenta Dilma foram aprovadas em novembro de 2014 e que ele mesmo, o ministro Gilmar Mendes, né, foi exatamente o relator, como eu acabei de falar. Portanto, não cabe revisão das contas no tribunal. A despeito disso, o ministro despachou um processo já arquivado para oficiais autoridades, o que por si só demonstra uma vontade política de atuar fora de sua competência jurídica. Por isso, doutor Janot, deixa aqui uma reflexão para o senhor. Como é que o Ministério Público se coloca diante de uma atuação política de forma tão ostensiva, inclusive parcial, como está sendo a atuação política do ministro Gilmar Mendes? Essa é a primeira pergunta que faço. Segundo, senhor presidente, quero aqui também colocar também, senhor presidente, que nós... Quero aqui colocar também para o ministro Janot, com relação à questão da seletividade nas investigações, né? Uma reflexão para o doutor Janot, para o nosso procurador. É fato e aqui comungo com o que já foi colocado, doutor Janot, né, o quanto as nossas instituições avançaram do ponto de vista, inclusive, de cumprir o seu papel da investigação, da fiscalização, né? Até porque os tempos são outros. Faz muito pouco tempo, né, que, infelizmente, a gente vivia aquela época, repito, dos engavetadores gerais da República. A gente vivia uma época onde a Procuradoria-Geral da República não exercia o seu papel com tanta altivez, com tanta soberania, com tanta isenção. A gente viveu uma época, inclusive, em que a própria Polícia Federal, né, não agia como age hoje, enquanto função que ela tem, estratégica do ponto de vista do papel de defesa do Estado Democrático de Direito, portanto, investigando, doa exatamente a quem doer. Mas eu quero fazer essas considerações, doutor Janot, para deixar aqui também uma preocupação com o senhor. No que diz respeito à questão da seletividade, que historicamente, doutor Janot, isso sempre ocorreu no sistema judiciário, seja no que diz respeito à questão das classes sociais, senador Zé Maranhão, ou seja no que diz respeito à questão dos agentes políticos, não é? O que nós queremos aqui colocar para a sua reflexão é o Ministério Público estar atento e cuidadoso para que, de repente,
só um lado não seja denunciado, para que, de repente, só um lado não seja condenado. E, nesse sentido, eu deixo aqui mais uma indagação exatamente para Vossa Excelência. Na cariação ontem entre o Paulo Roberto e o Youssef, aqui na CPI da Petrobras, instalada aqui no Congresso Nacional, tanto o Youssef como o Paulo Roberto Costa afirmaram que o presidente nacional do PSDB, o senador Sérgio Guerra, à época, recebeu 10 milhões de reais. Eu vou repetir, vou concluir, senhor presidente. O presidente nacional do PSDB... Quero chamar a atenção da senadora, vou terminar, exatamente. Que já vai ultrapassando... Vou terminar agora. Que o presidente nacional e senador Sérgio Guerra, do PSDB, recebeu 10 milhões para barrar a CPI, exatamente, da Petrobras. Esse dinheiro, essa vultosa soma, foi destinada exatamente a parlamentares, que era com o intuito exatamente de esvaziar a CPI. Pergunto ao procurador, doutor Janot, as investigações morreram com o acusado? Para onde foi, né, a vultosa soma, uma vez repito que esse dinheiro, de acordo com o que foi já divulgado e está na Operação Lava Jato, foi destinado a vários parlamentares, sob a coordenação do presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra à época, para a chamada Operação Abafa, esvaziar, barrar a chamada CPI da Petrobras. Bezerra. Pediria licença, doutor Rodrigo? É importante o conjunto dos senadores, é só a condução dos trabalhos. Eu estou aqui com o secretário da mesa, eu, o presidente Renan, estamos trabalhando no sentido de dar toda a atenção a esse momento que estamos vivendo. E eu estou querendo compartilhar com todos uma informação. Nós teríamos uma sessão extraordinária, convocada agora, para as 16 horas, que aí não tem prejuízo, até se atrasar um pouco aqui, de andarmos aqui e termos a sessão lá. Era só para informar os colegas, seguimos aqui com a sabatina, e peço desculpa ao doutor Rodrigo Janot por ter interrompido. Senadora, a questão da seletividade das investigações, né? A gente ouve isso com uma certa frequência. Então, gostaria de esclarecer o seguinte: esses fatos, né, como eu já disse, todo mundo dizia a lista do Janot, a lista do Janot, a lista do Janot. O Janot não fez lista nenhuma. Esses fatos e essas pessoas vieram por indicação dos colaboradores da Justiça. Eu não posso, já que a colaboração é espontânea, a gente investiga aqueles fatos apontados àquelas pessoas. Então, nós tivemos a preocupação de, nas duas primeiras colaborações, e estamos fazendo em todas, assim que seja possível o levantamento do sigilo, a gente abre integralmente todo o complexo que envolveu a colaboração premiada, para que a gente não seja exatamente acusado de seletividade nas investigações. Então, o nome das pessoas e dos fatos não é o Ministério Público que os cria, que os faz. A gente recebe isso desses colaboradores. Por isso, eventualmente, pode parecer seletividade, mas é o material que nos chega às mãos para efeito do trabalho investigativo. Quanto à questão do senador Sérgio Guerra, o que se tinha apontado é que ele, né, enfim, saudosa memória, é que ele haveria recebido este valor. E pela lei penal, a morte é causa de extinção de punibilidade. Então, a referência que se tinha era na figura deste parlamentar, que infelizmente decedeu. Mas a informação complementar que foi o dinheiro que ele recebeu foi repassado a vários outros parlamentares. É disso que se trata, né? É o que eu estou perguntando, né? Porque a informação é de que esses 10 milhões foi para esvaziar a chamada CPI da Petrobras à época. Aliás, naquela época não existia CPI aqui de maneira nenhuma, né? E que esse recurso teria sido repassado a um conjunto de parlamentares. É nesse sentido que eu indago. Se, portanto, essa investigação vai ter curso. Se novos indícios ocorrerem, o arquivamento de eventual investigação ela se dá
em razão da situação naquele momento. Se novos indícios aparecem de envolvimento de outras pessoas, isso gera que retomemos as investigações e que a gente possa prosseguir, então, na apuração integral dos fatos. Quer descontar dos que Vossa Excelência já ultrapassou, é? Pois não. Vossa Excelência quer mais 5 minutos. Estou aqui... E terá. Essa presidência é democrática. Pois é. Não, doutor Janot, primeiro eu coloco aqui a reflexão sobre essa questão do tema da seletividade, porque considero que isso merece uma reflexão muito cuidadosa, né? Lógico que faz parte da luta política, o enfrentamento, a disputa, mas, na verdade, a gente tem observado muito, né? Por exemplo, né, quando a delação premiada, através da delação, aparecem acusações contra determinados setores, vou dar um exemplo, quando é contra alguém do meu partido, alguém aliado do governo, o que a gente vê é setores da oposição, né, inclusive que ao longo desse tempo se autoproclamaram como paladinos da defesa da moral, da ética, imediatamente parte já, né, para fazer juízo de valor, para acusar, né, para denunciar, para julgar e às vezes até, né, o desejo de condenar. E aí, o que a gente tem visto também é que quando, né, através da delação, aparecem acusações a determinados setores que não interessa a oposição atacar, ela fica caladinha, não dá o pio. Eu vou dar aqui o exemplo do atual presidente da Câmara, que foi denunciado por Vossa Excelência. E é uma denúncia séria, é uma denúncia grave. Os indícios são muito fortes, muito fortes, mas muito fortes mesmo. Claro que ele tem o direito de defesa e ele vai exercê-lo, mas o que a gente tem visto é a hipocrisia de setores da oposição com relação ao presidente da Câmara. Calados estão e calados exatamente continuam. Cabe à opinião pública exatamente avaliar. E, por fim, senhor presidente, quero aqui me associar aos que já defenderam aqui a importância da questão da reforma política. Eu sou daquelas, doutor Janot, que acho que a reforma mais importante que esse país precisaria vivenciar e realizá-la é a questão da reforma política. Até porque as outras reformas, igualmente importantes, de caráter estruturante, que esse país deveria fazer, passa, a meu ver, primeiro pela questão da reforma política. Aqui foi dito com muita sabedoria pelo senador Pimentel e outros. Esses escândalos, que não são de hoje, vamos combinar, né? Não foi o PT que criou, o governo do PT que criou a corrupção, muito pelo contrário. Foi no governo do PT que mais se combateu a corrupção. Ela vem lá do caso Civan, da pasta cor-de-rosa, da privataria tucana, da emenda, da compra, da reeleição. O próprio mensalão do PT, infelizmente, foi aprender lá com o mensalão exatamente do tucano. Setores do nosso partido, inclusive, erraram gravemente. Tudo à luz exatamente o quê? Do modelo de financiamento existente, que é o chamado financiamento empresarial, financiamento privado. O céu é o limite, que está exatamente na gênese dos escândalos de corrupção, que não são de hoje, que vem desde exatamente muito tempo. O que há hoje é exatamente o quê? Um combate frontal a isso. E aí, inclusive, legislações como a delação premiada, a lei de combate à corrupção, a lei de lavagem de dinheiro, tudo isso tem sido instrumentos muito importantes, né, para que a gente possa combater a corrupção cada vez mais. Mas eu quero dizer, doutor Janot, que lamento profundamente que os que aqui se avoram de paladinos da ética, de defesa da moralidade, quando é na hora em que a gente tem a oportunidade, né, de modificar essa situação, de enfrentar a questão da corrupção, da impunidade, o que é que o Congresso Nacional está fazendo nesse exato momento? Manter o status quo, manter exatamente o financiamento empresarial de campanha. A Câmara achou pouco e constitucionalizou. E aqui no Congresso as coisas estão indo por aí.
eu ainda tenho esperança que a sociedade reaja, defenda inclusive a tese da coalizão democrática, que é encabeçada por instituições como a OAB, a CNBB, e que tem uma proposta bastante sensata, que é, de um lado, o fim ao financiamento empresarial de campanha e, de outro lado, financiamento com os fundos públicos, mais privado e com exatamente um limite. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer, né, da minha frustração, eu e o meu partido vamos continuar lutando até o fim para acabar com o financiamento empresarial a partidos e campanhas, mas quero dizer, né, da minha frustração, de repente, de ver a hipocrisia, inclusive no âmbito do Congresso Nacional. Setores que, de repente, repito, né, se acham, né, com arautos da moralidade e, na hora H, exatamente o quê? Aqui são coniventes, né, quando resolvem manter o status quo, mantendo exatamente o financiamento empresarial, o financiamento a partido, que a gente sabe que irá numa linha não de corrigir os vícios e as distorções que pautam o sistema político eleitoral no nosso país. Mas eu tenho fé, tenho esperança e acredito muito na luta. Espero que a sociedade reaja e que a gente consiga, enfim, uma reforma política, doutor Janot, que venha na defesa daquilo que o Brasil e o mundo quer. Uma reforma política que traga mais ética, mais democracia, mais participação da sociedade e mais enfrentamento à corrupção e combate à impunidade. E isso não se fará mantendo o financiamento empresarial.